Olá pessoal, nesse vídeo vou tratar de uma matéria que saiu no blog do Dennis Crouch sobre novas orientações do SPTO com relação à elegibilidade, em especial de invenções relacionadas com inteligência artificial. Segundo o Dennis Crouch, ele chama de uma impressionante demonstração inicial de autoridade do diretor do SPTO recém-possado, John Squires, que ele anulou uma decisão do conselho de julgamento lá do PTAB, que havia entrado com relação à rejeição com base na seção 101 do 35 US Code, né, da lei de patente americana. A seção 101 é que trata da elegibilidade, né? Então, entra ali aquela questão das ideias abstratas, não é objeto de patente. E ali muitas invenções implementadas por inteligência artificial acabam sendo rejeitadas por isso, pela seção 101. O diretor novo de patentes, commissioner, né, novo do SPTO, John Squires, ele está sinalizando no sentido que ele não quer que essa seção seja usada com bastante cautela, quer restringir a aplicação dessa seção. O pedido em questão era um pedido que tratava de aprendizado de máquina da DeepMind Technologies. A DeepMind é de propriedade do Google. Ela reivindica métodos para treinar modelos de aprendizado de máquina em várias tarefas sequenciais, evitando o chamado esquecimento catastrófico que acontece nessas redes neurais, que elas perdem o conhecimento de tarefas anteriores quando treinadas em novas. Então, essa decisão do John Squires, do SPTO, de setembro de 2025, ela representa uma das primeiras ações substantivas do diretor desde que assumiu o cargo, há uma semana, isso foi em outubro de 2025. E oferece mais um sinal claro de que a reforma da seção 101 está ganhando força. O John Squires ele escreve o seguinte, ele diz assim: excluir categoricamente as inovações de IA da proteção de patentes nos Estados Unidos põe em risco a liderança dos Estados Unidos nessa tecnologia emergente e crítica. O painel, né, que julgou o caso, essencialmente igualou qualquer aprendizado de máquina de um algoritmo não patenteável e os elementos adicionais restantes como componentes genéricos de computador, sem uma explicação adequada. Mais preocupante é que o painel evitou os ensinamentos claros de Enfish. Enfish é uma decisão do Federal Circuit de 2016. A gente vai falar dela daqui a pouco, que foi favorável à patenteabilidade. Né? E, em vez disso, substituiu apenas uma análise superficial que ignorou esse precedente bem estabelecido. Os painéis devem tratar esse precedente com mais cuidado, especialmente quando atuam nesses casos. Né? O Enfish versus Microsoft é uma decisão lá do Federal Circuit de 2016, do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, e que seguiu as decisões do Alice versus CLS da Suprema Corte. Manteve a patentabilidade, né, a elegibilidade de patente das reivindicações dessa patente, que são relacionadas com software. O Circuito Federal reverteu a decisão do Tribunal Distrital, que considerou aquilo como ideias abstratas, inelegíveis pela seção 101. Tá? Em vez disso, o Federal Circuit entendeu que as reivindicações estavam direcionadas a uma melhoria específica na forma como os computadores operam, incorporada na alegada tabela autorreferencial. Então, é um algoritmo usado num banco de dados, tá? E usa em vez de usar um monte de tabelas, usa uma tabela autorreferencial. O Federal Circuit diz que o Tribunal Distrital simplificou muito esse elemento, tabela autorreferencial, e minimizou os efeitos, os benefícios que isso trazia.
O tribunal explicou que sua conclusão que as reivindicações são direcionadas a uma melhoria de uma tecnologia existente e que alcança benefícios em relação aos bancos de dados tradicionais, com maior flexibilidade, tempo de pesquisa e menores requisitos de memória, e foi favorável à concessão dessa patente. Então, esse caso do ENFISH de 2016 é que o comissionário do SPTO, o John Squire, está chamando atenção para, olha só, olha o ENFISH aí. O pessoal não usou a seção 101, tá? Então, cuidado ao usar a seção 101. Finalmente, John Squires ele dá um sinal claro para todos os funcionários e examinadores do SPTO a recuarem no que diz respeito à elegibilidade de patentes. John Squires escreve assim: esse caso demonstra que a seção 102, 103 e 112 são as ferramentas tradicionais e apropriadas para limitar a proteção de patentes ao seu escopo adequado. Essas disposições devem ser sempre o foco do exame. Então, a questão é atividade inventiva, novidade, suficiência descritiva, entendeu? É essa questão que tem que se concentrar. Esquece um pouco a 101, né? Dennis Crouch, ele mostra nessa semana, no blog dele, dados sobre decisões do PTAB durante outubro de 2025, ou seja, um mês depois dessa intervenção aí do commissioner do SPTO sobre a elegibilidade de patentes. E os dados revelam que o PTAB, nesse mês que se seguiu, já reduziu drasticamente a emissão de rejeições baseadas na seção 101, ou seja, realmente a seção 101 está sendo usada com muito mais cautela. E, ao mesmo tempo, aumentou as reversões de rejeições do examinador 101 às taxas sem precedentes, ou seja, também está, o contrário também acontece, ou seja, a patente foi indeferida por 101, vai lá o PTAB e ele PTAB é um órgão administrativo do SPTO, né? Tribunal de Recursos Administrativo, não é Federal Circuit, né? Então eles já estão revertendo decisões anteriores, né, baseadas na 101. Então, esse é o movimento que está acontecendo hoje aí no SPTO. Parece que a seção 101 ela vai ser usada cada vez com mais cautela, especialmente nas invenções relacionadas com a inteligência artificial. É isso. Muito obrigado, então.